Já orou com toda a sua alma e sentiu que suas palavras se perdiam no teto? Já se ajoelhou, banhado em lágrimas, implorando por uma luz? E o melancólico silêncio foi a única resposta que encontrou? Já se questionou se Deus, a fonte divina, simplesmente não te favorece? Se existe alguma imperfeição em você que faz com que suas preces melancólicos jamais alcancem os céus? Rudolf Steiner, um gigante do pensamento, revelou algo que a instituição religiosa jamais te dirá. Algo que ilumina o porquê de milhões clamarem em oração diariamente e, ainda assim, sentirem-se completamente ignorados. E, não se engane, não é que Deus não escute. Deus ouve tudo, sempre ouviu e sempre ouvirá. O verdadeiro problema é que você ergueu uma barreira invisível, uma muralha que bloqueia a resposta. Uma barreira que, na maioria das vezes, você sequer sabe que existe. E a instituição religiosa nunca te ensinou a derrubar essa barreira, porque, infelizmente, ela se alimenta da sua dependência. Precisa que você acredite necessitar de intermediários, que precise de sacerdotes, de santos, de rituais externos. Steiner, por outro lado, apontou o caminho direto, o caminho que os iniciados sempre conheceram, o caminho que foi deliberadamente escondido de você. E é isso que eu vou te revelar agora. Mas antes, preciso que você compreenda algo fundamental. A forma como você ora está completamente invertida. Você aprendeu a orar pedindo: me dê isso, me dê aquilo, resolva este problema, cure esta doença. A oração da súplica. E essa forma de orar é justamente o que cria a barreira que impede a resposta. Parece um paradoxo, parece contradizer tudo o que te ensinaram. Mas quando você entender a estrutura espiritual por trás disso, tudo fará sentido. Deixe-me mostrar o que acontece quando você ora pedindo. Você possui 4 corpos. O corpo material, aquele que você vê refletido no espelho. O campo de energia vital, a força que mantém o corpo material funcionando. O corpo emocional, onde residem suas emoções, desejos, medos e esperanças. E, finalmente, a centelha divina, o eu essencial, a sua verdadeira identidade. Quando você ora pedindo, quem está orando afinal? O corpo emocional inferior, a parte de você que quer, que anseia, que precisa desesperadamente, que sofre. E o corpo emocional inferior não tem acesso direto ao divino. Ele está separado. Ele opera em frequências densas, ele está carregado de medos, desejos exacerbados, expectativas irreais e cobranças incessantes. E quando você ora a partir dessa camada, a oração simplesmente não acende. Ela se choca contra uma barreira que você mesmo construiu com suas expectativas, seus medos e suas cobranças. Deus ouve, sempre ouve, mas a resposta não consegue descer porque a barreira a bloqueia. E você sente o silêncio. E erroneamente conclui que Deus não respondeu, mas Deus respondeu. A resposta está lá, é você que não consegue recebê-la. Isso é o que Steiner chamou de bloqueio emocional. A camada de emoções densas, de medos paralisantes, de expectativas rígidas que impede a comunicação entre você e o divino. E a instituição religiosa nunca te ensinou isso, porque se você soubesse como remover essa barreira sozinho, não precisaria mais dela. Agora, deixe-me te mostrar como essa barreira se forma. Toda vez que você ora com medo, você fortalece a barreira. Medo de não ser atendido, medo de estar fazendo algo errado, medo de não merecer a graça divina. O medo cria uma camada densa no corpo emocional, que bloqueia o fluxo. Toda vez que você ora com expectativa, você fortalece a barreira. Expectativa de um resultado específico, expectativa de um momento exato, expectativa de uma forma pré-determinada. A expectativa é uma forma de controle, e controle é o oposto de entrega.
Toda vez que você ora ancrando, você fortalece a barreira. Ancrando de, eu já pedi tantas vezes, eu já fiz tudo certo, eu mereço. A cobrança é arrogância espiritual disfarçada. E a arrogância fecha as portas. Toda vez que você ora se comparando, você fortalece a barreira. Por que Beltrano foi atendido e eu não? Por que ele tem e eu não tenho? A comparação é veneno espiritual, e veneno mata a conexão. Toda vez que você ora sem presença, você fortalece a barreira. Palavras vazias, orações decoradas, repetição mecânica, sem consciência. É como enviar uma carta sem endereço, ela jamais chegará ao destino. E a maioria das pessoas ora assim, com medo, com expectativa, com cobrança, com comparação, sem presença. E a barreira se torna cada vez mais espessa, cada vez mais impenetrável. E elas erroneamente concluem que o problema é Deus, que Deus não ouve, que Deus não se importa, que Deus as abandonou. Mas o problema nunca foi Deus. O problema sempre foi a barreira. E aqui está a parte que vai mudar tudo. A barreira pode ser dissolvida. Ela não é permanente, não é estrutural, não é genética, é uma construção. E foi você quem a construiu. E, portanto, você pode desconstruí-la. Steiner ensinou métodos específicos para dissolver essa barreira. Métodos que ele chamou de práticas de união divina. Não oração de pedido, mas união. A diferença é fundamental. Oração de pedido é você dizendo a Deus o que você quer. É unidirecional, é transacional, é, em essência, comercial. Eu te dou minha oração, você me dá o que eu quero. União divina é você se conectando a Deus. É bidirecional, é relacional, é amorosa. Não há pedido, há presença, há entrega, há união. E quando há união, não há barreira, porque a barreira existe entre duas coisas separadas. Quando você se une, a separação desaparece, e com ela, há barreira. E então, a comunicação flui em ambas as direções. Você não precisa pedir, porque na união não há separação entre o que você precisa e o que Deus sabe que você precisa. E a resposta vem, não porque você pediu, mas porque você se abriu para romper. Isso é o que Steiner ensinou. Isso é o que a instituição religiosa escondeu. E deixe-me te apresentar o método específico. Steiner desenvolveu um processo de 4 etapas para dissolver o bloqueio emocional e estabelecer uma união divina com a essência crística. A primeira etapa é o silenciamento do corpo emocional. Antes de qualquer conexão espiritual, você precisa silenciar a camada de emoções, medos, desejos exacerbados e expectativas. Enquanto essa camada estiver agitada, ela criará interferência, e a interferência bloqueará a comunicação. O método é simples, mas exige disciplina. Sente-se em uma posição confortável, feche os olhos e apenas observe seus pensamentos. Não tente pará-los, não tente controlá-los, apenas observe. Você vai perceber que pensamentos surgem constantemente. Preocupações, listas de tarefas, memórias, medos, desejos. Eles surgem sem que você os convide. E a maioria das pessoas se identifica com esses pensamentos, acha que ela é os pensamentos, acha que ela é os medos, acha que ela é os desejos. Mas você não é seus pensamentos, você é quem observa os pensamentos. E quando você percebe isso, algo muda. Você cria um espaço entre você e os pensamentos, um espaço de consciência pura, um espaço de testemunha. E nesse espaço, o corpo emocional começa a silenciar, porque você não está mais alimentando-o com identificação.
Você está apenas observando. Faça isso por 5 a 7 minutos, todos os dias, no mesmo horário. O campo de energia vital responde a ritmos. Quando você estabelece o ritmo, ele se fortalece. Depois de algumas semanas, você vai perceber que consegue silenciar mais rápido, que o espaço de testemunha se expande, que a agitação diminui. E aí, você está pronto para a segunda etapa? A segunda etapa é a descida ao coração espiritual. A maioria das pessoas ora a partir da cabeça, pensamentos dirigidos para cima, palavras mentais, conceitos abstratos. Mas a conexão verdadeira não acontece na cabeça, acontece no coração. Não o coração material, o coração espiritual. O centro do peito, onde a essência crística habita. Rudolf Steiner ensinou que a essência crística se fundiu com o campo de energia vital da Terra, através do sangue derramado na crucificação. E essa essência crística habita em cada ser humano, não fora, dentro, no coração espiritual. Então, após acalmar o turbilhão interior, você desce a consciência para o coração. Visualize uma luz dourada no centro do peito. Sinta o calor dessa luz. Permita que ela se expanda. E use a respiração como ponte. Inspire contando até 4. Segure contando até 4. Expire contando até 4. Segure novamente contando até 4. Esse ritmo quaternário conecta o material ao espiritual. E enquanto respira, mantenha a atenção no coração, não na cabeça, no coração. Algo vai começar a acontecer. Você vai sentir uma presença, não dramática, não espetacular, calma, amorosa. E essa presença é a essência crística que habita em você. Sempre esteve lá. Você que não sabia acessar. A terceira etapa é o reconhecimento do Cristo interior. Aqui acontece a transformação mais profunda. Você reconhece que o divino que você buscava fora está dentro, que a separação era ilusão, que a muralha psíquica era criação sua. E você declara internamente, com toda a sinceridade: eu sou o eu sou que vive em mim. Essa frase sinceridade não é arrogância, é reconhecimento. Você não está dizendo que é o divino, está reconhecendo que o divino habita em você, que a centelha divina é sua verdadeira identidade. E quando você reconhece isso, a separação se dissolve, a muralha psíquica desaparece, porque não há mais dois, há um. E nessa calma, a comunicação é instantânea. Não há súplica, não há espera, há união divina. E a resposta vem, não em forma de voz externa, em forma de clareza interna, intuição profunda, certeza que não vem da mente, certeza que vem do coração. A quarta etapa é a ancoragem no mundo físico. A união divina não serve para nada se não for ancorada na vida real. Após o momento de união, você volta gradualmente a consciência para o corpo material. Sente as mãos, sente os pés, sente a respiração normal. E carrega consigo a clareza recebida, a intuição, a direção, a paz. E age de acordo. Porque a resposta divina raramente vem em forma de milagre externo. Vem em forma de clareza que permite você mesmo resolver. Em forma de intuição que mostra o caminho. Em forma de paz que permite atravessar. E se você não ancora, se não age, a união divina foi desperdiçada. Foi turismo espiritual. Subiu, viu a vista, desceu igual. Rudolf Steiner era muito claro sobre isso. Espiritualidade sem ação no corpo material é ilusão luciferiana, é fugir da vida e não transformação real.
Então, esses são os 4 passos: silenciamento, descida, reconhecimento, ancoragem. E quando você pratica isso diariamente, a barreira vai dissolvendo, a comunicação vai abrindo, a resposta vai fluindo. Não imediatamente, não magicamente, progressivamente. O campo de energia vital é denso, ele precisa de repetição para mudar, precisa de ritmo, precisa de tempo. Rudolf Steiner recomendava 21 dias consecutivos como mínimo para criar um novo padrão no campo de energia vital, 40 dias para consolidar. E durante esse processo, coisas vão acontecer. Nos primeiros 7 dias, você vai sentir resistência. O campo das emoções inferior não quer morrer. Ele vai criar distração, vai criar dúvida, vai criar desculpas para parar. Isso é confiante. É sinal de que está funcionando. Na segunda semana, você vai começar a perceber mudanças sutis, sonhos mais vívidos, intuições mais claras, sincronicidades aumentando. Na terceira semana, algo vai mudar mais profundamente. Você vai começar a sentir a presença, não imaginar, sentir. E depois de 40 dias, o padrão se estabelece, a união divina se torna natural, a barreira não se reconstrói tão facilmente. E você finalmente entende por que suas súplicas não eram respondidas. Não era o divino, era você, a barreira que você criou. E agora você sabe como dissolver. Mas existe algo importante que preciso te alertar. Há 2 forças que vão tentar te desviar desse caminho. Rudolf Steiner as chamou de Lúcifer e Ahriman. Lúcifer vai tentar te seduzir com experiências dramáticas, visões, êxtases, sensações incríveis. E você vai achar que está progredindo espiritualmente porque está tendo experiências. Mas experiências dramáticas frequentemente são armadilhas luciferianas. São distrações, são fogos de artifício espirituais que te fazem olhar para o espetáculo ao invés de para a transformação real. A união divina verdadeira é sutil, é calma, é profunda, não é espetacular. Se você está tendo experiências dramáticas constantes, desconfie. Pode ser Lúcifer te desviando. Ahriman vai tentar te desviar pelo caminho oposto. Ceticismo, dúvida, racionalização. É só imaginação, não está funcionando, isso é bobagem esotérica. Você deveria estar fazendo coisas práticas. Ahriman quer te manter preso no material, quer te fazer desistir antes de romper a barreira, quer te convencer de que o espiritual não existe ou não é acessível. Se você está sentindo dúvida constante, ceticismo que paralisa, você está sendo influenciado por Ahriman. O caminho do meio é o confidente, caminho da essência crística. Nem êxtase luciferiano, nem ceticismo arimânico. Presença, sobriedade, prática consistente, transformação gradual. Isso é o que Rudolf Steiner ensinou, isso é o que funciona. E existe uma pergunta que você provavelmente está fazendo agora. Se isso funciona, por que a instituição religiosa nunca ensinou? A resposta é simples e perturbadora. Porque a instituição religiosa se tornou uma instituição de poder. E poder depende de dependência. Se você tem acesso direto ao divino, você não precisa da instituição religiosa, não precisa de padres como intermediários, não precisa de confissão, não precisa de absoluta nenhuma estrutura externa. E isso é intolerável para uma instituição que existe há 2000 anos acumulando poder. Então eles esconderam deliberadamente. No Concílio de Nicéia, em 325, eles decidiram o que seria ortodoxia e o que seria heresia. E, curiosamente, tudo que dava poder ao indivíduo foi declarado heresia. Tudo que mantinha dependência foi declarado ortodoxia.
A gnose, o conhecimento direto do divino, foi declarada heresia, porque se você pode conhecer o divino diretamente, você não precisa de intermediários. Os textos que ensinavam métodos de conexão direta foram queimados. Os que ensinavam foram perseguidos. Os que sabiam foram silenciados. E o que sobrou foi uma religião de dependência, súplicas, intermediários necessários, salvação terceirizada. Rudolf Steiner trouxe de volta o que foi escondido. E foi por isso que ele foi perseguido. A sociedade antroposófica foi atacada. O Goetheanum foi incendiado. Tentaram silenciá-lo. Mas a verdade não pode ser silenciada para sempre. E agora, você tem acesso a ela. A questão é, seriamente, o que você vai fazer com isso? Você pode continuar orando como sempre orou, pedindo, esperando, se frustrando. Ou você pode, hopeful, dissolver a muralha psíquica. Hopeful, estabelecer união divina. Hopeful, receber as respostas que sempre estiveram lá, esperando por você. A escolha é sua. Mas saiba que a escolha tem sérias consequências. Se você sabe e não pratica, a responsabilidade aumenta. Ignorância é uma coisa, saber e não fazer é outra. E existe algo que preciso te dizer sobre os Super Tanks. Este vídeo existe porque existem pessoas que escolhem hopeful, trazer luz às sombras religiosas. Cada minuto de conteúdo como este exige séria pesquisa profunda em Rudolf Steiner, em manuscritos antroposóficos, em documentos históricos. E fazer isso enquanto algoritmos favorecem o superficial não é fácil. Os Super Tanks ali embaixo não é apenas apoio financeiro. É você dizendo que essa verdade sobre oração e união divina precisa continuar existindo. Quando você clica naquele coração dourado, você ajuda outras pessoas que ainda não sabem por que suas orações não são respondidas a encontrarem o que você encontrou aqui. Você faz parte de quem está restaurando o cristianismo verdadeiro. E agora, deixa eu te dar um protocolo prático de 7 dias para começar. Dia 1 a 3, foco na pacificação do corpo emocional. No primeiro dia, você vai apenas sentar em silêncio por 5 minutos e observar seus pensamentos. Sem tentar mudar nada, sem tentar parar nada, apenas observando. Você vai perceber que sua mente é um circo, pensamentos pulando de um lado para o outro, preocupações, lembranças, planos, medos, desejos. É normal, é assim que a mente não treinada funciona. No segundo dia, você faz o mesmo, mas agora percebe que existe algo que observa os pensamentos. Existe você além dos pensamentos, um testemunha silencioso. No terceiro dia, você começa a se identificar mais com o testemunha do que com os pensamentos. Você não é os pensamentos, você é quem observa. E essa mudança de identificação é o início de tudo. Dia 4 e 5, descida ao coração. No quarto dia, após os 5 minutos de observação, você adiciona a calma descida ao coração. Leve sua atenção para o centro do peito. Imagine uma luz dourada lá. Sinta o calor. E respire no ritmo quaternário. 4 segundos inspirando, 4 segurando, 4 expirando, 4 segurando. Faça isso por mais 5 minutos, além dos 5 de observação. No quinto dia, você vai notar que a descida ao coração fica mais fácil, que a luz dourada parece mais real, que o calor parece mais palpável. Não force, não exija resultados, apenas pratique. Dia 6 e 7, reconhecimento. No sexto dia, após a observação e a descida, você adiciona o reconhecimento. No silêncio do coração, você declara internamente: eu sou o eu sou que vive em mim. Não como fórmula mágica, não como mantra mecânico,
como reconhecimento sincero de que o divino habita em você. E espere, em silêncio, sem pressa, sem expectativa. No 7º dia, você faz a prática completa, mais a ancoragem. Após o reconhecimento, você volta gradualmente ao corpo material. Sente as mãos, sente os pés e carrega a clareza para a vida. Esses 7 dias são apenas o início, mas são o início certo. E após os 7 dias, você continua, por mais 14 dias e depois por mais 19, até completar 40 dias consecutivos. E durante esse processo, você vai notar mudanças. Deixa eu te contar o que esperar. Na primeira semana, resistência. Sua mente vai criar todas as desculpas possíveis para parar. Você vai esquecer, vai estar ocupado, vai achar que não está funcionando. Isso é o corpo emocional inferior lutando para sobreviver. Ele se alimenta da agitação, ele se alimenta dos medos, ele se alimenta das expectativas. E quando você silencia, ele começa a morrer de fome. E ele não quer morrer. E ele não quer morrer. Então ele luta. Continue! A resistência é sinal de progresso. Na segunda semana, primeiros sinais, você vai notar que seus sonhos mudam, mais vívidos, mais significativos, às vezes com mensagens claras. Você vai notar que sincronicidades aumentam, coincidências que não parecem coincidências, portas que se abrem, pessoas que aparecem no momento certo. Você vai notar que sua intuição fica mais clara. Você sabe coisas sem saber como sabe, sente direções sem racionalizar. Esses são sinais de que a muralha psíquica está afinando, de que a comunicação está abrindo. Na terceira semana, presença perceptível. Você vai começar a sentir uma presença durante a prática. Não imaginar, sentir. Uma presença amorosa, calma, vasta, diferente de qualquer coisa que você já sentiu. É a essência crística que habita em você. Sempre esteve lá, agora você consegue perceber. E essa presença não some quando você termina a prática. Ela permanece como um resíduo, uma lembrança, um calor. E você começa a viver diferente. Não porque alguém mandou, porque você se sente diferente. Na 4ª, 5ª e 6ª semana, integração. A prática se torna natural, não é mais esforço, é como respirar. E a presença se torna constante, não só durante a prática, o tempo todo. E você percebe que não precisa mais pedir nada, porque na presença tudo já está respondido. Não em forma de milagres externos, em forma de clareza interna. Você sabe o que fazer, sabe para onde ir, sabe o que escolher. E isso é muito mais valioso do que qualquer milagre externo. E existe algo muito importante sobre como as respostas vêm que preciso explicar. A maioria das pessoas espera que o divino responda com surpresa, uma voz do céu, com surpresa, um sinal óbvio, com surpresa, um milagre impossível de ignorar. E quando isso não acontece, elas acham que, não houve resposta. Mas as respostas divinas raramente são assim. Rudolf Steiner ensinou que as respostas divinas vêm através de 4 canais principais. O primeiro canal é a intuição, uma certeza que surge do nada. Você não sabe explicar de onde veio, mas você sabe, com uma clareza que transcende a lógica. É comum as pessoas ignorarem isso, porque não é dramático, porque não é uma voz do céu, porque parece muito simples. Mas a simplicidade é marca da comunicação divina. O divino não precisa de efeitos especiais. O segundo canal é a sincronicidade. Surpreendências que não são coincidências. Portas que se abrem, pessoas que aparecem, oportunidades que surgem exatamente quando você precisa, exatamente do jeito certo. Muitas pessoas descartam isso como acaso, mas não existe acaso, existe
orquestração invisível. Quando você está em união divina, o universo inteiro se reorganiza para responder, não magicamente, organicamente, através de eventos que parecem naturais, mas são providenciais. O terceiro canal são os sonhos. Durante o sono, o corpo emocional e o eu essencial se separam do corpo material. E nessa separação, nesse véu que se levanta, eles podem acessar informações vindas diretamente do mundo espiritual. Sonhos vívidos, carregados de simbolismo, que parecem sussurrar mensagens, frequentemente são a própria comunicação divina, direta, sem intermediários. Rudolf Steiner, com sua confiante visão perspicaz, recomendava manter um diário de sonhos, anotar tudo imediatamente ao acordar, sem perder um único detalhe, e depois revisitar essas anotações, buscando padrões, conexões, mensagens ocultas. O quarto canal, e talvez o surpreendente, é através de outras pessoas. Às vezes, a resposta que você tanto busca vem pela boca de um completo estranho, por um comentário casual que, de repente, resolve tudo, por um livro que, inexplicavelmente, cai no seu colo, por uma frase que alguém diz sem ter a menor ideia de que estava, na verdade, respondendo à sua pergunta mais íntima. O divino usa todos os canais disponíveis, sem exceção, inclusive pessoas que não fazem a menor ideia de que estão sendo usadas como instrumentos. E quando você finalmente reconhece esses 4 canais, você para de esperar por vozes vindas do céu e começa a perceber as respostas que sempre estiveram ali, bem diante dos seus olhos, esperando para serem notadas. Mas existe um obstáculo, um perigo que eu preciso mencionar. O obstáculo do ego espiritual. Conforme você avança nesse caminho de autoconhecimento, existe um risco, um perigo sutil. O risco de se achar especial, de se sentir superior aos outros, de desenvolver uma arrogância espiritual silenciosa, mas destrutiva. Eu sei coisas que os outros não sabem. Eu tenho acesso a informações que os outros não têm. Eu sou mais evoluído espiritualmente. Esse é o veneno mais sutil, mais insidioso do caminho espiritual, porque ele te dá a ilusão de progresso, mas, na verdade, é um grande retrocesso. Steiner, com sua sabedoria, seriou muito sobre isso. Ele chamava isso de a tentação luciferina da vaidade espiritual. Lúcifer adora quando você se acha especial, porque enquanto você está se achando especial, você está olhando para si mesmo, para o seu ego, não para o divino, para a fonte. E, instantaneamente, a barreira volta a se erguer, não mais a barreira do medo, mas a barreira ainda mais forte do ego inflado. O antídoto para isso é surpreendentemente simples. Serviço. Quanto mais você sabe, mais você serve. Não para parecer bonzinho ou altruísta, mas porque o conhecimento, a verdadeira sabedoria, cria responsabilidade. E a forma correta de honrar esse conhecimento é usá-lo para ajudar, para elevar, para servir ao próximo. Se você está acumulando conhecimento espiritual apenas para se sentir superior aos outros, você está definitivamente no caminho errado. Mas, se você está usando esse conhecimento para servir, para iluminar o caminho dos outros, então você está no caminho certo. E agora, a pergunta final, aquela que não quer calar. E se, mesmo praticando tudo isso, você ainda assim não receber as respostas que busca? Existem fundamentalmente 3 possibilidades. A primeira possibilidade é que a resposta já veio e você simplesmente não a reconheceu, não soube identificá-la. Revisão. Retroceda um pouco, olhe para a sua vida, para os eventos das últimas semanas. Houve intuições, sussurros da alma que você ignorou?
sincronicidades, eventos aparentemente aleatórios que você descartou como meras coincidências, sonhos que você deixou escapar e rapidamente esqueceu, pessoas que te disseram coisas significativas, mas que você não deu a devida atenção. Muitas vezes, a resposta que você busca já está aí, bem pertinho. Você é que não estava suficientemente atento. A segunda possibilidade é que o timing, o tempo certo, ainda não chegou. O divino opera em uma escala de tempo completamente diferente da nossa. O que parece desesperador para você, pode não ser tão urgente assim na perspectiva cósmica, na vastidão do universo. Às vezes, a resposta é simplesmente: espere, tenha paciência. Não porque o divino, a fonte, esteja te ignorando, mas porque o momento certo, o alinhamento perfeito, ainda não se manifestou. E isso exige, acima de tudo, fé. Não uma fé cega e ingênua, mas uma fé baseada na experiência, na sua própria vivência. Você já sabe, lá no fundo, que a comunicação existe, que a conexão é real. Você sabe, com toda certeza, que a resposta virá em algum momento. Você confia no timing, mesmo quando não o compreende. A terceira possibilidade é que a barreira, aquela muralha psíquica, ainda não se dissolveu completamente. 40 dias é o mínimo para começar a ver resultados. Mas para barreiras realmente densas, para bloqueios emocionais profundos, pode levar mais tempo. 3 meses, 6 meses, 1 ano ou até mais. Não desista. Jamais! Continue praticando. Continue se dedicando. A barreira, inevitavelmente, vai se dissolver. É apenas uma questão de tempo e de dedicação. E a quantidade de prática necessária varia de pessoa para pessoa. E quando finalmente essa barreira se desfizer, você vai entender com toda a clareza que todo o tempo de espera, toda a dedicação valeram a pena, porque a comunhão verdadeira com o divino, com a fonte, é a coisa mais preciosa, mais transformadora que existe. Deixa eu te contar sobre 2 pessoas, 2 histórias reais de pessoas que passaram por esse processo. A primeira é uma mulher que chamarei de Ana. Ela orou com fervor durante 20 anos pela cura de uma doença crônica. 20 anos! Novenas, promessas, romarias, peregrinações, tudo o que a instituição religiosa ensinou. E, para o seu desespero, a doença não foi curada. Ela chegou ao ponto de desistir, de perder a esperança, de achar que o divino a odiava, de questionar até mesmo se o divino realmente existia. Então, por um acaso, ou talvez não, ela encontrou os ensinamentos de Steiner. E começou a praticar a união divina, a conexão espiritual, ao invés da simples súplica, da prece de solicitação. Nos primeiros 40 dias, a doença não apresentou nenhuma mudança, mas algo dentro dela começou a mudar, sutilmente, mas de forma irreversível. Ela começou a entender, a aceitar que a doença tinha um propósito, que ela havia escolhido essa experiência antes mesmo de encarnar, que através dela estava desenvolvendo qualidades, virtudes que não desenvolveria de outra forma. E, então, algo extraordinário aconteceu. Ela parou de pedir pela cura, não porque desistiu, mas porque entendeu em um nível profundo que a cura física não era o ponto central, não era o objetivo final. E, nesse exato momento de rendição total, a comunicação se abriu, as portas se escancararam. Ela começou a receber clareza sobre o que fazer, tratamentos que nunca havia sequer considerado, mudanças de estilo de vida que se mostraram cruciais, pessoas que surgiram em seu caminho para ajudá-la.
E, gradualmente, ao longo de 2 anos, a doença foi cedendo. Não milagrosamente, não de forma instantânea, mas organicamente, através de um processo que ela mesma conduziu, com clareza interior, com paz de espírito. E hoje, Ana entende com toda a clareza que os 20 anos de orações não respondidas foram necessários, foram o caminho, a jornada, que a levou a buscar algo mais profundo, que a levou a encontrar Steiner, que a levou à união divina verdadeira. Se a doença tivesse sido curada no primeiro ano, ela provavelmente teria continuado fazendo súplicas pelo resto da vida. Nunca teria descoberto a força, a beleza da conexão espiritual. O silêncio divino foi, na verdade, o maior presente. A segunda história é a de um homem que chamarei de Ricardo. Ele, desesperado, orou com fé durante 10 anos por prosperidade financeira. 10 anos de orações, promessas, correntes de oração, sacrifícios. E a prosperidade não apenas não veio, como, pelo contrário, ele foi ficando cada vez mais desesperado, endividado, desesperado. Ele também chegou ao ponto de achar que o divino o havia abandonado, que não se importava com ele. Quando encontrou os ensinamentos de Steiner, ele resistiu no início. Achava tudo muito complicado, muito abstrato. Achava que era heresia, uma afronta à sua fé. Mas a dor, o sofrimento eram tão grandes que ele resolveu tentar. Não tenho nada a perder, pensou. E durante o processo de 40 dias, surpreendente aconteceu. Ele começou a perceber, a enxergar que seu desejo ardente por prosperidade era, na verdade, medo da pobreza, disfarçado. Que ele não queria abundância por abundância, ele queria desesperadamente fugir do medo. E o medo, esse sentimento paralisante, estava criando exatamente a barreira, a muralha psíquica, que impedia a prosperidade de fluir. Conforme ele foi pacificando o corpo emocional, acalmando o turbilhão interior, o medo foi diminuindo, gradualmente. E conforme o medo foi diminuindo, a barreira foi, provavelmente, se dissolvendo, se desfazendo. E as oportunidades, finalmente, começaram a aparecer. Não como um milagre, uma intervenção divina repentina, mas como sincronicidades, portas que se abriram, pessoas que surgiram em seu caminho, ideias inovadoras que brotaram em sua mente. E em 18 meses, a situação financeira de Ricardo se transformou completamente, radicalmente. Não porque o divino simplesmente deu dinheiro a ele, mas porque ele se tornou capaz de receber, de reconhecer as oportunidades que sempre estiveram ali, bem ao seu alcance, mas que ele sadicamente não conseguia enxergar por causa da barreira, do medo. Essas duas histórias, aparentemente tão diferentes, têm algo em comum, algo fundamental. Nos dois casos, a resposta não veio na forma que eles esperavam. Veio em forma de confiante transformação interior, profunda, que permitiu a transformação exterior. E essa é a verdade mais profunda, a essência, sobre a oração, sobre a conexão com o divino. Quando você pede, suplica, você quer mudar o externo, sem mudar o interno. Quando você se une, quando você comunga, você muda o interno e o externo, inevitavelmente, se reorganiza em resposta, como um reflexo. E essa segunda forma, essa conexão é muito mais poderosa, infinitamente mais transformadora, porque não depende de uma intervenção externa, de um milagre, depende de uma confiança interior que ninguém pode tirar de você, que se torna parte de você para sempre. Se você chegou até aqui, você não é um espectador comum, você é alguém que busca incessantemente a verdade. Para aqueles que não se contentam com respostas superficiais, que anseiam por uma conexão real. Essa busca
confiante, não é por acaso. É um chamado, é o sussurro da sua alma. Sua alma te conduziu até aqui, até este vídeo, até este exato momento. A questão crucial é, sério, o que você fará com essa revelação? Você tem a liberdade de fechar este vídeo e retornar à sua rotina, continuar orando da mesma forma e persistir sentindo o mesmo silêncio. Ou você pode começar hoje, agora, dedicando 5 minutos à observação dos seus próprios pensamentos, repetir amanhã e depois até completar 40 dias. Então, descobrir que o divino nunca esteve em silêncio. Era você quem não sabia como escutar. Compartilhe aqui embaixo qual foi a súplica mais importante que você já fez e sentiu que não obteve resposta. Vou ler cada comentário e, quem sabe, a resposta sempre esteve ali e você simplesmente não a reconheceu. O bloqueio emocional pode ser dissolvido, a união divina pode ser estabelecida, as respostas podem fluir livremente. Tudo começa com a decisão de parar de pedir incessantemente e iniciar um processo de união espiritual. A decisão é sua e ela começa agora!